Vamos, hum, vamos lá. Ontem nós falávamos a respeito do regime militar, o início do regime militar. Vimos o governo do presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, depois Arthur da Costa e Silva. E nós estabelecemos a ideia de que os atos institucionais foram fundamentais para a organização do governo militar nos primeiros anos. Então, nós tivemos o ato institucional número 1, que permitia a intervenção direta do presidente na estrutura da presidência, na estrutura da administração. Ele poderia nomear, demitir, cancelar mandatos sucessivamente. O AI-2, que foi a introdução do chamado bipartidarismo dentro da estrutura da política do Brasil. O AI-3, concentrando mais poderes nas mãos do presidente para o fortalecimento e o poder da nação. O AI-4, que permitia a promulgação de uma nova Constituição, que foi criada em 1967, e o ato institucional número 5, que foi chamada oficialização da ditadura, ou o ato institucional mais importante, porque centrava e fortalecia os poderes na mão do presidente. E nós chegamos a falar do presidente Arthur da Costa e Silva, que acabou sendo afastado por motivos de saúde, certo? Motivos de doença, na verdade. Ninguém é afastado por motivo de saúde. Então, a ideia está centrada rapidamente nessa estrutura dos dois presidentes. Para hoje, nós temos assim o auge da ditadura militar, o período em que mais houve perseguições, torturas e exílios dentro da estrutura política do Brasil. O presidente agora é Emílio Garrastazu Médici. Ele vai governar de 1969 até 1974. Então, dentro da estrutura do governo brasileiro, o governo mais duro, o governo mais radical, o auge do regime ditatorial foi o governo de Emílio Garrastazu Médici. Ele governou sobre duas condições, sobre duas orientações, ou o binômio dentro do governo do Médici foi o seguinte: segurança e desenvolvimento. Então, nós temos que manter a segurança dentro da estrutura do Brasil e promover um processo de desenvolvimento econômico dentro dessa estrutura, certo? Então, a ideia é justamente estabelecer essas condições para poder desenvolver a estrutura dentro do Brasil. Tá. A segurança ficava a cargo das Forças Armadas, em especial do Exército. E a estrutura do desenvolvimento, chamados tecnocratas. Quem são os tecnocratas? São aqueles que têm um maior conhecimento do desenvolvimento da estrutura industrial, da estrutura da produção. Então, eu vou entregar a estrutura de desenvolvimento para quem entende, pessoas técnicas, tecnólogos capazes de desenvolver a economia do Brasil. Então, não vou entregar a minha economia nas mãos daqueles que são chamados especuladores, que não têm uma possibilidade de desenvolvimento do conhecimento econômico. Então, segurança e desenvolvimento foi o binômio dentro do governo de Médici. E dentro dessa possibilidade, o próprio Médici vai desenvolver alguns planos nacionais de desenvolvimento, mas disso a gente fala depois. Agora, nós temos que falar assim, por exemplo, aumento das perseguições, das prisões, das torturas, do assassinato dentro do Brasil. Aumenta em muito o número de desaparecidos. Como nós já falamos, tá? Mas o governo de Médici foi o governo onde aconteceu a maior quantidade de perseguições, torturas, exílios, tá? Desaparecimento de pessoas. Então, aquelas guerrilhas que nós falamos ontem, aquelas guerrilhas, elas passam a estar mais evidentes dentro do governo de Médici, ou seja, mantendo uma estrutura de oposição ao governo militar. Aí o que acontece? Qualquer forma
de oposição era reprimida violentamente. Então, nós temos a eliminação da guerrilha de esquerda. Foi criado no Brasil algumas instituições militares para combater a guerrilha de esquerda, para poder identificar onde estavam os inimigos do governo. Como, por exemplo, foi criada o SNI, ou Serviço Nacional de Informação, o Departamento de Operações Internas, o Comando de Operações e Divisões Internas, a Operação Bandeirantes e o Departamento de Operações Secretas, dentro da estrutura do governo brasileiro, dentro da estrutura do governo militar. Essas instituições tinham como objetivo principal, essas instituições tinham como objetivo principal identificar os chamados inimigos do governo. Quem era ou quais eram os inimigos do governo? Os inimigos do governo eram todos aqueles que faziam uma oposição ao governo federal, ao governo dos militares. Então, essas instituições foram criadas para aumentar a perseguição e a repressão contra os grupos armados que se formaram dentro do Brasil. Então, houve, novamente, falo aquela expressão que nós utilizamos ontem, passou a acontecer dentro do Brasil uma verdadeira caça às bruxas, ou seja, procurando comunistas em todos os lados, procurando inimigos ou procurando oposição à esquerda, divulgação de cartazes, divulgação de nome, divulgação de ideias que eram surgidas em relação à esquerda. Então, o governo brasileiro tratou de caçar todos aqueles que eram chamados inimigos ou uma ameaça à estrutura política do Brasil, principalmente aqueles que eram chamados comunistas ou ainda chamados de terroristas, como o Comando de Libertação Nacional, como o PCBR, como o MR8, como a própria Guerrilha do Araguaia. Os integrantes desses movimentos eram chamados de terroristas, e o governo passou a reprimir violentamente a ação desses grupos para impedir que eles desenvolvessem suas ideias dentro do Brasil. Aqui nós temos a foto do assassinato do Carlos Lamarca. Segundo nos jornais noticiavam, Carlos Lamarca entrou num tiroteio contra os oficiais do Exército e teria sido atingido por um projétil disparado pelos militares. Alguns falam isso. Outros falam que ele foi morto numa emboscada criada pelos militares do Exército para calar a voz de Carlos Lacerda. Mais abaixo, nós temos uma repressão a qualquer ato antigovernista, ou seja, uma foto aqui mostrando a repressão policial, a dura e forte repressão policial contra os manifestantes. Então, dentro do governo do Emílio Garrastazu Médici, o binômio segurança e desenvolvimento. Na questão da segurança, o Exército, as Forças Armadas, de maneira geral, a Polícia Militar e o Exército das principais cidades brasileiras estavam em constante atuação para conter qualquer manifestação contra o governo. E surge no Brasil o chamado ufanismo exacerbado, ou seja, um excesso de nacionalismo. A popularidade do presidente estava em baixa e ele promoveu a censura à imprensa, a censura à propaganda e estabeleceu slogans ufanistas. Como assim slogans ufanistas? Eram ideias que eram desenvolvidas para tentar ressaltar o nacionalismo dentro do Brasil. E ainda nós temos, em 1970, o tricampeonato mundial da Copa do Mundo, que o Brasil ganhou lá, se não me engano, lá no México. Então, nós temos o campeonato mundial de futebol em 1970. E isso bastou para que os militares desenvolvessem o sentimento ufanista, ou seja, ninguém mais segura este país, ninguém mais segura este país, Semana da Pátria, 1970. Por quê? Ainda dentro desse contexto de
de 1970, nós temos o Plano Nacional de Desenvolvimento, onde o presidente da República vai estabelecer uma ação direta dentro da nossa economia, e a economia do Brasil estava desenvolvendo. A economia desenvolvendo, tá? Copa do Mundo, grandes vitórias do Brasil em vários outros setores, com exceção da repressão violenta que era estabelecida dentro do governo, ou os grupos de oposição que surgiam dentro do governo. O Brasil estava indo de vento em popa, como a gente costuma dizer, ou seja, estava desenvolvendo, estava crescendo e tudo mais. O principal slogan ufanista é chamado assim: Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou você ama o seu país, ou você deixa o seu país. Era uma forma de reforçar as perseguições, as torturas e os exílios estabelecidos dentro do Brasil no período. Então, olha aqui, tá? A imprensa, principalmente ligada ao regime militar, tá? Jornal Folha da Tarde ou o Globo, a revista Veja, eram instituições que permitiam, tá? Eram instituições que permitiam a participação do governo militar dentro da imprensa. Então, procura-se Marighella, que foi assassinado depois. O presidente não admite torturas, mas elas aconteciam nos prédios, nos quartéis do Exército, nos quartéis da Polícia Militar. Então, terror metralhado, outro fascínio oral. Olha a situação como eram chamados os inimigos do governo. Portanto, de toda e qualquer região onde houvessem chamados oposição ao regime militar, eles eram perseguidos e muitos acabavam sendo mortos. Então, aqui nós temos a ideia de valorização de conquistas esportivas, como o futebol e o automobilismo, tá? A associação de vitórias com o sucesso do governo, como se fosse o governo militar que lhe tivesse levado o país a conquistas no automobilismo, se eu não me engano, com o Fittipaldi, tá? E no Brasil, a seleção de futebol com a estrutura do Mário Jorge Lobo Zagallo e o Carlos Alberto como jogador de futebol dentro do Brasil. Então, essas ideias foram associadas ao desenvolvimento econômico que o Brasil estava vivendo graças ao regime militar. Como se fossem os militares que foram jogar futebol, como se fossem os militares que venceram a todas as outras seleções na Copa do Mundo de 1970, como se fosse o governo militar ou o presidente militar que tivesse ganho as corridas no automobilismo. Mas desenvolve-se esse sentimento ufanista: Brasil, ame-o ou deixou. Essas associações estavam ligadas diretamente à estrutura do desenvolvimento do caráter econômico no Brasil. Então, tentativa fracassada de ocupação da região norte do Amazonas. O objetivo era evitar o inchaço das cidades do Centro-Sul e atrair investimentos, ou seja, levar a parte da população mais para a região norte, ocupando o vazio central, o vazio que existe no Brasil dessa região. Consequência: dizimação de indígenas, luta pela posse de terra, desmatamento, assassinato de seringueiros e a instalação do tráfico de drogas, ou seja, ao invés de desenvolver um mecanismo de estrutura e apoio às pessoas que migrassem para a região, acabou gerando diversos outros problemas na região, na área de extração de látex por muitos seringueiros. Então, a tentativa de ocupação da região norte foi um fracasso dentro do governo Emílio Garrastazu Médici, tá ok? E em 1969 a 74, de 69 a 74, tá? O regime militar tratou de criar diversos planos de desenvolvimento econômico. Então, essa fase ficou chamada como milagre econômico. Como assim milagre econômico? Porque o Brasil passou a estabelecer um plano de desenvolvimento econômico que
possibilitou um certo crescimento da nossa economia em cerca de 10% ao ano. O nosso ministro da Economia era o chamado Delfim Neto. Ele instituiu diversas possibilidades a respeito da arrecadação e da facilidade de créditos, ou seja, bens de consumo duráveis, ou seja, para você comprar um automóvel, para você comprar até mesmo a sua casa, haviam diversas faixas de financiamento e de possibilidade de crédito. Isso possibilitou uma movimentação dentro da nossa economia, só que ainda o brasileiro vivia o chamado arroxo salarial, certo? Investimentos externos, favorecimento do governo. Significa que indústrias internacionais foram permitidas dentro do processo de instalação do desenvolvimento industrial dentro do Brasil. Empresas de produção de automóveis ou montadoras de automóveis, ou ainda chamadas fábricas de automóveis, começam a se instalar no Brasil, como a Toyota, como a Troller, como diversas outras empresas de automóveis começam a ser instaladas no Brasil, na região, principalmente na região Sudeste. E depois vão buscar outras regiões para o processo de desenvolvimento das suas condições. Só que esse milagre econômico, que não era tão bonzinho assim, tá? Esse milagre econômico, que não era tão bonzinho assim, ele estabeleceu uma condição direta a respeito da questão do empréstimos. Então, o desenvolvimento da nossa economia durante 1969 a 74 ficou associado ao processo de grandes empréstimos do capital internacional, principalmente do capital norte-americano, ou seja, a nossa economia ficou dependente da estrutura norte-americana, ou seja, os militares, a partir de 74, vão estabelecer um alinhamento econômico profícuo com os Estados Unidos, ou seja, um alinhamento profundo, uma estrutura onde nós precisássemos de dinheiro, quando precisássemos de dinheiro e de capital, nós recorreríamos aos empréstimos norte-americanos. Então, quer dizer que esse milagre brasileiro que ocorre a partir de 1969 não era tão bonzinho assim, certo? Então, diz assim, o milagre brasileiro que não era tão santo. Pontos principais do milagre econômico, para a gente poder analisar, para a gente poder perceber o que aconteceu na economia no governo do Emílio Garrastazu Médici. Diz assim, grande crescimento da economia, claro, investimento da indústria internacional, grandes concentrações de empréstimos e sucessivamente. Inflação moderada dentro dos padrões brasileiros, tá? Modernização da indústria de base, de bens de consumo duráveis, das telecomunicações e da produção de energia. Dentro do regime militar, começa a criação ou como eu posso dizer, não criação, não, construção, tá? A construção de diversas usinas hidrelétricas pelo território nacional, certo? Ampliação e criação das empresas estatais de mineração, petróleo, petroquímica, aço, eletricidade e comunicações. Até aí, tudo bem. Aí vem assim, investimentos estrangeiros, principalmente daquelas indústrias chamadas ou empresas chamadas multinacionais. A questão do arroxo salarial que nós já falamos que foi uma realidade no Brasil dentro desse determinado período. Então, concentração de renda, os ricos ficaram cada vez mais ricos e os pobres ficaram cada vez mais pobres. Uma condição fundamental que acontece sempre quando há uma estrutura de desenvolvimento econômico dentro do Brasil. Então, obras faraônicas, tá? Obras estatais faraônicas, gigantescas e caras, como estradas, como
propriamente a Itaipu, como propriamente a construção de outras indústrias e empresas dentro do Brasil. Aumento da dívida externa. Então, diz assim, consequências do milagre brasileiro, ou seja, tá? De 1964 a 1981, olha a quantidade de aumento em relação a bilhões da nossa dívida externa. Em 64, ano do início do regime militar, nós tínhamos aproximadamente 3 bilhões de dólares em dívida com a nossa dívida externa, tá? Em 1981, vamos falar em 1974, ano que vai findar o primeiro milagre econômico dentro do Brasil, o primeiro Plano Nacional do Desenvolvimento. Já eram 17 bilhões de dólares que nós devíamos com relação à nossa dívida externa. Até chegar a 1981, essa quantidade já era de 62 bilhões. Então, há um acúmulo muito grande dentro da nossa dívida. Então, diz assim, mais trabalho, menos salário. Para o trabalhador, como ficou essa relação do milagre econômico? Quanto um operário recebe de salário mínimo, precisa trabalhar para comprar a alimentação mínima por ano. Em 1965, ele precisava trabalhar 88 horas e 16 minutos para adquirir a condição mínima necessária para a sua sobrevivência. Em 1976, ele precisava trabalhar 158 horas para poder suprir todas as suas necessidades. Então, entendam essa condição. É justamente aquilo que nós vamos chamar de arroxo salarial. Então, no início, o milagre brasileiro provocou uma certa queda vertiginosa, de 63 a 68, em relação aos gastos que o trabalhador precisava executar para poder suprir suas necessidades. Mas, a partir daí, disparou acentuadamente toda a estrutura de gastos dentro do governo Médici. Tá? Fatia gorda para as multinacionais, ou seja, 96% a participação das empresas multinacionais na economia brasileira no ano de 1933. Material de transporte, ou seja, peças, equipamentos para montadoras, 96%. Então, aqui, material elétrico, aliás, material plástico, cerca de 70%, e assim sucessivamente. Só que a quantidade desses valores que são estabelecidos por essas empresas, maior parte da quantidade do lucro era enviada para fora do Brasil, porque foi suspensa. Nós vimos dentro do governo de Castelo Branco e de Costa e Silva a suspensão da lei de remessa dos lucros. Então, praticamente a maior parte do capital era enviado para fora do país, e dentro do Brasil praticamente ficava só o mínimo produzido pelas empresas, pelas multinacionais. Diz assim, a renda concentrada. Então, nós temos aqui parte recebida do total de renda em que o país produz. Então, nós temos de 1960 1970 1976, 50% da estrutura dos trabalhadores brasileiros ou da população brasileira está mais pobre. Então, aqui nós temos 5% dos mais ricos que concentram grande renda ou grandes recursos dentro da nossa economia, ou seja, o pobre cada vez mais pobre, tá? E o rico cada vez mais rico, da década de 60 para a década de 70, o ano de 76, um aumento de cerca de mais de 12% da capacidade de acúmulo de renda daquela população mais rica. Então, a questão do milagre econômico não foi assim tão milagroso quanto se esperava, mas aí temos a condição de que, para diminuir o desemprego, tá? Para diminuir o desemprego, o governo tratou de aplicar diretamente os seus recursos na construção de obras públicas, como, por exemplo, a ponte Rio-Niterói, a ponte no Rio-Niterói, no estado do Rio de Janeiro,
tá? A ponte Colombo Salles em Florianópolis, sim, em Santa Catarina, tá? A construção da ponte Salles, o Colombo Salles, Santa Catarina, a construção da rodovia transamazônica, que até hoje não foi 100% concluída. Parte do trecho da rodovia transamazônica ainda está igual a essa situação da foto. Então, nós não temos toda a Transamazônica em pavimentação asfáltica. Então, ainda temos a possibilidade de transformações dentro dessa estrutura. Então, criação de obras faraônicas, quer dizer, obras gigantescas para tentativa de gerar emprego e desenvolvimento para a região. Então, rodovia Transamazônica, rodovia Rio Santos, ponte Rio-Niterói, que está na imagem, a ponte Colombo Salles, em Santa Catarina, gigantesca também, tá? Hidrelétrica de Solteira, em São Paulo, e de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ao menos, segundo o pensamento do regime militar, ao menos levou desenvolvimento para algumas regiões, como, por exemplo, a construção dessas hidrelétricas levou energia para a região. A construção de algumas dessas pontes levou facilidades dentro do transporte, dentro da estrutura da economia e do desenvolvimento social do Brasil. Mas a ideia gerou muitas polêmicas dentro da sociedade civil. E temos, assim, a ampliação do mar territorial brasileiro de 12 milhas para 200 milhas marítimas, ou seja, aproximadamente 350 quilômetros. Se antes ficava um trecho menor a respeito da questão da defesa naval, a partir de agora nós temos um limite de 350 quilômetros. Por que isso? Para ocupar a Marinha do Brasil, para dar uma ocupação aos militares da Marinha brasileira, para que pudessem estabelecer diretamente um contato com a região. Em 1973, 74, a primeira crise internacional do petróleo, ok? A primeira crise internacional do petróleo. Isso a gente vai ver na frente A de história, a questão da guerra de Yom Kippur, ou chamada Guerra do Dia do Perdão, onde os árabes decidem não retirar, não extrair o petróleo dos seus poços, deixar acumular a produção para tentar movimentar a estrutura do preço do petróleo no mercado internacional. E isso vai gerar uma grande crise dentro da economia mundial. O Brasil, como era essencialmente dependente do petróleo que comprava basicamente dos Estados Unidos, então vai entrar numa crise do abastecimento não só do petróleo, mas também de gás e os derivados do próprio petróleo. Então, a partir daí, em 1974, começam os primeiros estudos acerca do combustível alternativo. Era o chamado programa pró-álcool. Então, o regime militar, os militares, foram os primeiros a pensar a ideia do biocombustível. Grava isso, por favor, porque na última eleição presidencial eu ouvi e vi alguns candidatos afirmando que o partido dele teria sido o primeiro partido a se preocupar com a ideia do biocombustível. Só que ele fala a respeito do biodiesel, o primeiro biocombustível alternativo criado pelo Brasil como uma referência mundial é o pró-álcool, é o etanol, que muitos países no mundo hoje utilizam como combustível para os seus automóveis, para os seus meios de transporte. Então, essa afirmação, na verdade, é um erro, ela está errada em relação à estrutura de partidos políticos afirmarem a ideia acerca
da validade do biocombustível, certo? Então, em 1973, 74, na verdade, o milagre econômico começa a ser prejudicado justamente pela crise do petróleo. E a partir daí surge, o governo brasileiro vai ter que estabelecer novas alternativas para resolver o problema do abastecimento do combustível e um problema sério da nossa economia que passou a ser abalada. Como a crise do petróleo afetou o mundo, os Estados Unidos pararam de estabelecer investimentos na economia do Brasil. Como houve uma diminuição dos investimentos norte-americanos na nossa economia, consequentemente, a nossa economia ficou fragilizada. É por isso que nós temos que desenvolver uma nova estrutura dentro da economia a partir de 1974. E o governo brasileiro trata de fazer as pesquisas ou estabelecer apoio às pesquisas ao chamado biocombustível, certo? Então, a nossa aula de hoje era até aqui o governo de Emílio Garrastazu Médici. Para o nosso próximo livro, na verdade, o próximo livro vai falar do programa do Ernesto Geisel, o chamado programa Pró-Álcool, que vai ser desenvolvido pelos regimes militares, pelos militares, a partir do governo do presidente Ernesto Geisel. Então, o que eu quero que vocês gravem para a aula de hoje? O governo do Emílio Garrastazu Médici, primeiro, o milagre econômico; segundo, foi o auge da perseguição, das torturas, dos exílios dentro do regime militar; terceiro, a construção de obras faraônicas para tentar levar desenvolvimento para algumas regiões, certo? No mais, eu termino aqui a nossa exposição a respeito do regime militar. Nosso livro coloca só até, o livro 2A coloca só até Médici, e no próximo livro, o livro 2B, que a gente vai começar, talvez não na próxima semana, mas eu quero começá-lo na próxima semana. Vamos ver se a gente consegue começar na próxima semana o livro 2B, porque na próxima semana, basicamente, a gente já está encerrando o terceiro bimestre para a gente iniciar o quarto e último bimestre, tá ok? No mais, eu deixo aqui meu abraço carinhoso, lembrando que hoje à tarde nós temos aula de introdução à filosofia, portanto, não faltem a nossa aula de hoje à tarde, tá ok? Um beijo para vocês, um bom almoço, até à tarde.